Enéas, agora você vai gravar, então vai cantar direitinho, né? Que delícia, né? Eu queria agradecer muito, né, aproveitar essa última participação, pelo amor, né, que vocês têm dedicado a mim, por esse carinho. Mas não tem palavras. Muito obrigado.
E uma coisa impressionante acontece comigo aqui em Brasília. Eu já venho aqui já há muitos anos. Eu não conheço todas as casas de orações aqui, mas conheço a maioria dos irmãos, porque sempre os eventos, né, tanto em Taguatinga quanto lá em Samambaia, acabam, né, trazendo os irmãos de outras igrejas. Mas uma coisa impressionante acontece aqui comigo. Eu não sei por que o Senhor está fazendo assim comigo, né? Mas todas as vezes que eu venho aqui, eu ganho uma Bíblia. Você não tem explicação disso, né? Não sei se é porque eu amo tanto a palavra do Senhor. E o propósito que eu tenho é o seguinte: que todas as Bíblias que eu ganho, eu leio ela toda. Talvez seja por isso, né? Porque Bíblia para mim possuir uma Bíblia, eu tenho que conhecer essa Bíblia. E às vezes eu não sei nem citar, não me lembro a citação, né, do livro, do capítulo, do versículo que eu quero, mas eu lembro a passagem, e o tanto que eu conheço a Bíblia, que eu manuseio, que eu não sei citar o livro nem o capítulo, mas eu sei a página que eu li, o lado que eu li, aonde está, e eu vou chegar lá e vai estar lá. Está lá. Irmão Nilton, eu recebo isso aqui, né, como um tesouro mesmo. Eu acho que não existe presente para mim maior do que isso. Foi um privilégio que Deus me deu, te conhecer, te abraçar e levar você para sempre, né? Porque se tem algo que eu não deixo nem cair no chão, é isso aqui. Para mim é um presente que eu nunca mais vou esquecer. Obrigado. E você me responsabilizou ainda mais. Tem mais um livro para ler, né? Até o final do ano. Obrigado. 66 livros. 6 meses, né? Eu te leio. 6 meses. Não é muito, né? 6 meses. Boa leitura, apreciando bem a figura do Senhor Jesus. Pela quantidade de água que colocaram aqui, vocês viram que eu não vou terminar tão cedo, né? Nós vimos então, né, na carta aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 11, né, ficou assim bem mais leve, bem mais suave. A razão de Paulo escrever isso é exatamente fazer com que os irmãos voltassem a ter aquela mesma visão da importância da comunhão, das coisas serem em ordem. Que Paulo queria, através do Espírito Santo de Deus, demonstrar que o Evangelho ele tem o seu padrão. Não é nós que nos convertemos ao Evangelho, ao Senhor Jesus, é que temos que determinar como tem que ser, né? Mas o Evangelho ele tem o seu padrão, ele tem as suas normas, tem as suas doutrinas, e é isso que Paulo quer. E o mais precioso de tudo, que mais o Evangelho prioriza, é que nós sejamos um povo unido. A gente precisa não somente pregar sobre o amor, mas viver o amor. Então, o que é que nos impulsiona a termos o prazer de estar na presença do Senhor? É o amor. Quando nós amamos uma pessoa, a gente quer ficar o tempo todo junto dela. A gente não quer se separar dela. É isso. Qualquer ausência, nós vamos sentir muita saudade. Por quê? Porque nós amamos as pessoas. O que é que nos impulsiona a evangelizar as pessoas que não são salvas? É porque nós amamos tanto essas pessoas que nós queremos que elas também façam parte e que vivam a eternidade. Aqui é muito precioso, né, a gente olhar para vocês assim. Na hora da ceia do Senhor, eu pensei muito sobre isso. É que a nossa amizade, a nossa união,
ela transcende o nosso relacionamento familiar, de sangue. Porque o nosso relacionamento familiar ele vai encerrar aqui nessa vida. É isso. Os meus irmãos, meu pai, minha mãe, é isso. O parentesco de sangue que nós temos, ele acaba aqui. Mas esse que nós temos aqui, como irmãos em Cristo, ele não encerra aqui, ele é por toda a eternidade. A nossa amizade ela vai continuar no céu, né? Eu nunca vou deixar, o que eu acho precioso, o que o Senhor fez para a gente, é que nós nunca vamos perder, eu nunca vou perder as minhas características, né? O meu semblante, o meu nome, Locias, ele vai perdurar por toda a eternidade. Tem muitos irmãos que às vezes têm dificuldade de entender isso, que nós vamos nos conhecer na eternidade. Se nós não nos conhecermos na eternidade, não valeria a pena. O que vai ser gostoso é chegar no céu e olhar para você e saber que um dia nós convivemos aqui. É que a obra de Cristo, ela foi tão preciosa, que me fez usufruir dessa amizade, dessa irmandade, dessa comunidade, não somente aqui nessa vida, mas por toda a vida. Se você não gosta de mim, você vai ter que me aturar por eternidade, né? Olha só o que vai acontecer. A igreja vai ser arrebatada. Começa aqui a grande tribulação, o juízo de Deus sobre os ímpios. São 7 anos de juízo. Vai ser dividido em 2 etapas, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Muito sofrimento. A graça será tirada. O Espírito Santo será tirado daqui. Vocês imaginam o que vai ser isso? E a Bíblia diz que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Se fosse 7 anos, e 1 dia ou 2 dias, não ficaria ninguém. Enquanto isso, o que vai estar acontecendo no céu? Vamos passar pelo tribunal de Cristo para ser avaliada a nossa obra. Preste bem atenção, não tem julgamento de pecado no céu, pecado é tratado aqui. Tribunal de Cristo não é para avaliar pecado, mas é para avaliar as nossas obras. O que você fez e o que você deixou de fazer. Tribunal de Cristo não é lugar para condenação de ninguém, mas é para você ter o sentimento de que você poderia ter feito muito mais nos seus dias. É a entrega dos galardões, é a entrega dos prêmios, é a entrega das coroas, é a oportunidade que você vai ter de ganhar um presente do Senhor e ao mesmo tempo ajoelhar diante do trono dele e dizer assim: Senhor, eu não sou digno desse presente, mas esse presente é seu. Esse é o tribunal de Cristo. Depois desse tribunal, vamos ter a festa do casamento da igreja com o Senhor. Há pouco tempo eu tenho muito medo de brincar com as coisas sagradas, né? Sacrilégio é exatamente isso, é ladrão de igreja. Sacrilégio são pessoas que zombam de coisas importantes, do céu de Deus. Um grande preletor, muito conhecido no Brasil inteiro, ele foi brincar. Ele disse que se casamento fosse bom, Jesus teria casado. E a mídia pegou isso e fizeram. Na minha cidade não se ouvia outro tipo de brincadeira, chacota, do que essa. Os solteiros então abraçaram isso, aqueles que vivem a vida promíscua, a vida devassa, abraçaram isso como a maior verdade que eles ouviram na Bíblia. Eu sei que o pastor falou isso brincando, mas o nome
e a autoridade que ele tem, e a admiração que ele tem no país inteiro, isso repercutiu muito mal. Mas por que Jesus não casou? Porque Jesus é fiel em sua palavra. Desde a eternidade passada, ele já estava comprometido com uma noiva. Jesus não poderia ter casado com ninguém, ter nenhum tipo de relacionamento com ninguém, porque ele já estava comprometido com a igreja, com a noiva, somos nós. E a festa do casamento se dará lá no céu. Aí depois, é o que o Senhor Jesus disse, que nunca mais nós vamos nos ausentar dele, casados para sempre. Terminou a grande tribulação, aí acontece aquela descida, é aquela descida de Mateus capítulo 24, quando diz assim, que todo olho verá, todo olho verá. Ele descerá com poder e grande glória. E alguém fala assim, para que Jesus vai descer aqui de novo? Se ele descer aqui, os homens vão fazer a mesma coisa. Você está muito enganado quem pensa assim. Ele agora, ele vai descer para estabelecer o seu reino. O inimigo será amarrado, acorrentado, isolado por um tempo de 1000 anos. Sabe o que é isso? É um milênio que a igreja vai reinar com ele. 1 milênio. Vamos ter aquele privilégio que os apóstolos tiveram, ficar com ele, o nosso rei. Nós somos os súditos, né? Estar aqui, não há mais limite para a gente, podemos comer à vontade, não vamos engordar, né? Não vamos envelhecer, os animais não vão ser mais ferozes, as nossas crianças vão brincar com os leões. Olha o que a palavra de Deus diz. O Senhor vai reinar, seus pés vão tocar no monte das oliveiras, vai se abrir uma fenda de um lado ao outro, porque ali chegou o Senhor. Dá para você perceber o que é isso? Pois é, isso se vive com amor. Precisamos amar o Senhor e as coisas dele. Paulo lamenta por esta igreja que perdeu essa visão de amar o Senhor, amar uns aos outros, e todos caminharam com um só objetivo, de chegar logo esse dia. É impressionante, né? Como esses irmãos do passado viviam a intensidade da volta do Senhor. Eles não viviam o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Eles viviam o dia de hoje como se Cristo voltasse exatamente naquela hora. Jesus subindo para os céus, Atos dos Apóstolos, Lucas explica isso de uma forma tão preciosa, tão detalhada, como se eu estivesse ali junto com eles. Eles estão olhando para cima e Jesus está subindo, 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 e eles estão olhando. E o que ficou na mente deles, no coração deles? A promessa que o Senhor fez: eu vou, mas eu vou voltar. Eu vou, mas eu vou buscar vocês. Eu vou porque eu tenho que ir. Se eu não for, um outro consolador não pode descer. Então eu vou, mas eu vou voltar. Eu vou buscar vocês. E eles ficaram olhando. E por eles iam continuar ali no monte olhando, esperando. Vai ser que horas? Porque Jesus não falou o dia dele agora. E aí precisou de 2 anjos descer, sacudi-los e dizer para eles: por que vocês estão olhando para cima? Volte para a vida normal, porque assim como ele subiu, ele vai descer. É muito legal, né, quando a gente chega em uma casa que está nos esperando. Chegamos na casa do Enéas, nosso quarto estava arrumado de um jeito que eu acho que não fica assim todo dia.
Não é que eles são relaxados, não, né? Mas eu acho que não é assim, porque eu acho que não é assim na casa de ninguém. Se vai chegar alguém especial, os cuidados são maiores, né? A gente percebe que são colocadas coisas que no dia a dia elas não estão ali. Tudo é diferente. Por quê? Porque vai chegar alguém, você ama, e elas merecem ser muito bem recebidas. Há aquela expectativa, aquela ansiedade, aquele desejo, né? Quantas vezes a Priscila mandava recadinho para mim, vem para a minha casa, você tem que vir para a minha casa. E eu respondi para ela, senhora Priscila, mesmo sabendo que a sua casinha é bem pequena, seu apartamento é pequeno, mas um cômodo só seria suficiente para todos nós. Mas quantas e quantas pessoas não estão vivendo o dia de hoje como se Cristo fosse voltar? Porque se você estivesse esperando Jesus chegar, tudo seria diferente, né? Na maneira de você encarar as coisas. Para que tanta correria, gente? Para quê? Para que tanta ocupação? Para que trabalho tão demasiado que não dá tempo de você usufruir daquilo que você conquista? Quantas e quantas pessoas conseguiram comprar boas casas, mas só vão lá para dormir, não conseguem nem usufruir da casa que tem? Quantas pessoas queriam trabalhar desesperadamente para comprar um carro de último modelo? Para quê? Você não tem tempo nem de andar nele, de fazer uma boa viagem nele. Eu não estou dizendo que isso é pecado, que isso é errado. É só que às vezes isso ocupa tanto o nosso coração que acaba a gente esquecendo de que Jesus vai voltar. Queridos, o amor ao Senhor Jesus, ele se esvaziou de tal forma na vida de tanta gente que eu já fui repreendido em diversos lugares. Quando eu prego com tanto entusiasmo e convicção da volta do Senhor, quando vou cumprimentar as pessoas na porta, sempre alguém fala assim: é da maneira que você pregou, você tirou de mim toda a minha esperança. Mas qual a esperança? A gente queria tanto ter um filho. Nós acabamos de casar, casamos no ano passado, e o nosso desejo é ter um filho, da maneira que o irmão pregou aí, não nem consegui ter o nosso filho. Me lembrei dos discípulos, né, que Jesus falou para eles: cuidado com o fermento dos fariseus. E os discípulos começaram a se cotovelar, a discutir. Está vendo? Jesus está chamando a nossa atenção porque a gente não trouxe o pão, esqueceu de trazer pão. E Jesus, ouvindo isso, disse para eles assim: vocês não têm jeito. Eu estou falando de coisas espirituais, vocês estão interpretando como materiais. Eu estava falando do fermento dos fariseus, era da doutrina errada deles, para que eles não dessem crédito. Muito bem, então Paulo, depois de colocar as coisas em ordem, chamar a atenção deles, dizer para eles a importância de que Deus é Deus, Jesus é Jesus, o homem é homem, e mulher é mulher. Cada um tem o seu papel e todos podem, né, desempenhar isso de uma forma preciosa e produtiva dentro desse reino de Deus. Entre algumas questões doutrinárias, cada igreja local, com a sua liderança, interpreta da maneira que quiser. Isso não são doutrinas prioritárias. Cada igreja tem autonomia de fazer a sua definição. Mas o mais importante de tudo, que quando ele vai no capítulo 13, talvez Paulo tenha escrito a mais profunda, a mais linda, a mais eloquente. Talvez seja a sua melhor poesia, é quando ele vai falar sobre o amor. Carlos Drummond de Andrade, mineiro, grande escritor, ele diz assim: falar sobre o amor não é fácil, porque
porque não é fácil? Não é fácil porque ele foge a dicionários. Você vai lá no dicionário, você quer uma boa definição sobre o amor, você acaba de ler as definições e ainda continua sem a plenitude desta explicação. Você não fica satisfeito. Na verdade, o amor não se explica, ele se vive. E alguns atribuem, o amor como sentimento, mas é mais do que isso. O sentimento faz parte do amor, mas ele não se define que amor é o sentimento. Então o que ele pega? Ele pega ali e começa a dizer assim: olha, ainda e ainda. Quem tem essa versão, levanta a mão aí. Capítulo 13, 1 Coríntios. Ainda e ainda. É 3 vezes consecutivas ele usa essa expressão. Tem uma outra versão que diz: mesmo que. Uma vez. Mesmo que. E depois, mesmo que. Ele vai fundo. Ele vai fundo por quê? Porque ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Essa versão aqui, o prato é aquele de bronze, né? E fica. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Deus precisa de uma explicação, precisamos de uma definição mais profunda, mais rica do que essa. O que vocês entenderam? Vocês conseguiram entender a mesma coisa que eu entendi quando eu li esse texto? Conseguiram? Qual o resumo disso? Qual o resumo? Que sem amor, isso não vale nada. Tudo que você tem, tudo que você faz, tudo que você possui, não é nada. O que você deve fazer? Por que muitas pessoas estão desistindo? Desistem por quê? Porque não tem amor. Porque quem tem amor não desiste. Um versículo que eu grifei aqui na minha Bíblia, dentro desse texto, é exatamente o versículo 8. E você pode fazer isso também. Porque o que diz o versículo 8? O amor nunca falha. O amor nunca falha. Onde é que Paulo vai para poder falar sobre amor? Onde é que ele vai? Ele vai exatamente onde é o que poderia ser mais forte. Ele vai no ágape. Ágape é o amor de Deus. É o padrão. Não tem como discutir isso. É esse ali. Nunca falha. Nunca falha. Então esse é o exercício de cada dia, de cada hora. Não é fácil colocar isso em prática, mas esse é o padrão de Deus. E você tem que entender, assim como eu tenho que entender, que nada do que nós quisermos terá nenhum valor se isso não for feito com amor. Você vai namorar? Não faça isso levianamente. Faça com amor. Porque senão não vai dar certo. Você vai casar, não vai por outros interesses, não vai pela aparência física, não vai pela beleza. Principalmente nos dizem que nós estamos vivendo, estou vendo um monte, mas muitas moças bonitas, que eu
profetizei a cerimônia de casamento delas. Lindas, lindas. Mas logo depois que casou, um distúrbio hormonal, um medicamento, uma enfermidade que aparece, começa a tomar um medicamento que transforma todo o corpo. Me lembro de uma moça que foi nomeada na sua cidade como a princesa da cidade. O rapaz casou com essa moça. E no meio de 1 milhão de pessoas, alguém pode pegar esse tipo de doença que apareceu dela. 1 milhão. 6 a 8 meses de casado. A menina, ela vegeta, usa fralda, depende de tudo sobre a cama, se definhou por inteiro. Fui visitar essa moça, eu, mas a minha esposa. Nós não acreditamos que ali estava uma princesa. Mas sabe quem eu vi do lado dela e continua até hoje? Sua esposa. Tratando a princesa dele com um carinho. Ele não deixa ninguém dar banho dela, ele não deixa ninguém trocar a roupa dela. É ele. Lá. Esse amor. Um amor que não falha. Esse é o amor do padrão de Deus. Então não vá pela aparência, não vá. Tem que ter amor. Você foi escolhido pela sua liderança para você fazer qualquer serviço. Faça. Dá o seu melhor. Faça bem feito. Se dedique a isso. Porque assim você vai estar dizendo para o Senhor: estou fazendo porque eu amo a tua obra. Queridos, eu tenho muita coisa para falar para vocês. Eu tinha que ir mais fundo aqui ainda. Mas eu não posso dar continuidade porque nós não temos o tempo suficiente para isso. Mas eu quero encerrar a nossa palestra me lembrando de um pessoal que eles não estão lá escritos seus nomes na galeria dos heróis da fé, mas eles estão escritos na galeria daqueles que foram valentes, que foram corajosos, que foram destemidos. Nunca faltou na vida daqueles homens, desde o dia que eles se prontificaram em entregar as suas vidas nas mãos do Senhor. Nunca faltou na vida deles dedicação, amor. Davi tinha um exército grandioso, mas no meio desse exército, um número pequeno de 37 homens se despontaram. Sabe o que é isso? Quem são essas pessoas que se despontam? No meio de um grande grupo, no meio de muitas pessoas, quem é? Quem são essas pessoas? E geralmente sempre são a minoria. Eu ando por muitas casas de oração, ando por muitas igrejas. E pelo menos 70% das igrejas que eu me dedico a elas são as igrejas mais carentes. Carentes de pregadores, carentes de missionários. Porque Deus me deu a estrutura para mim poder chegar nos lugares onde muitos não podem chegar por causa de recursos. São igrejas que às vezes não podem bancar a despesa de um missionário para chegar lá. E eu chego nesses lugares
se esvaziou, muitos foram embora, mas eu vejo ali aquele grupo que nunca foram embora. Eles envelheceram ali, mas nunca desistiram. Eu amo essas pessoas, eu amo. Para mim eles são os exemplos de vida, é a minha referência. Eu penso assim. Às vezes eu vejo pessoas que mas eu de vez em quando passo os pensamentos assim, até desistir de largar tudo. Eu dou graças a Deus, irmão Nilton, isso nunca passou na minha mente. O dia que eu aceitei Jesus como Salvador, eu defini isso, que isso era o que eu queria para toda a minha vida. Isso já está determinado para mim. Eu não falo isso com orgulho, não, eu falo isso com a satisfação imensa na minha alma, no meu coração. Nada passa na minha mente assim, de eu me desanimar, de eu não ter mais apetite pelo meu Senhor. Nada disso, nada. Eu já estou enxergando já lá na frente, como vai ser lá na frente. O Enéas falou hoje da ceia do Senhor, eu digo isso, Enéas, todo dia. Essa expectativa de chegar nesse dia. São 37 homens que se despontaram, que a Bíblia nos chama de valentes. Eu me lembro quando Aitofel, que era um dos conselheiros de Davi, que depois traiu Davi e passou para o lado de Absalão, filho de Davi, que conspirou contra o reinado de Davi e contra Deus. Aitofel aconselhou Absalão: você quer enfrentar o seu pai? Então, quer enfrentar o exército do seu pai? Você quer enfrentar os valentes de Davi? Então reúna 12.000 homens de guerra, os melhores que você tem, para poder enfrentá-los, para que você possa vencê-los. Absalão ouviu aquilo, conhecia muito bem o seu pai, sabia quem era o seu pai, o guerreiro Davi. Chamou então Uzai. Uzai era um servo de Davi. Ele permaneceu sob a orientação de Davi quando Davi fugia do seu filho Absalão, não de medo, mas porque não queria confrontar com o seu próprio filho. Uzai, Aitofel me aconselhou a enfrentar o exército de Davi levando 12.000 homens. Você acha que Aitofel tem razão? Uzai disse assim: Absalão, você conhece muito bem seu pai. Ele é um homem perito na guerra. E você também conhece muito bem quem é que está no exército também. Lá estão os valentes. Então eu te aconselho o seguinte: não vá com 12.000 homens não. Reúna todos os homens de Israel. Pegue as armas que você tem. E outra coisa, não mande o seu exército, não. Vai junto com o exército à frente. Pode ser que dessa forma você tenha algum sucesso contra eles. Porque lá estão os valentes. E eles estão como uma ursa que acabou de perder os seus filhotes. Vocês entendem de ursa? Dá para você entender o que é uma ursa? Quando foram lá e roubaram os filhotes, e que ela percebeu que os filhotes não estão perto dela, mas assim estão os valentes. É impressionante, eu amo ler essa história, eu amo. Você já viu aqueles filmes de Mel Gibson, o Patriota, o Coração Valente? Já viu o Gladiador? E você vê aqueles confrontos. Você acha que aquilo ali é um absurdo? Que está fora do seu alcance? Então leia a história desses homens valentes. Abra aí para mim, por favor. Abra. Teve um que quando acabou a batalha, a espada estava soldada na mão dele. Capítulo
23, 2 Samuel. Eu vou apenas citar aqui alguns deles, só para você ter uma ideia do que é amor. E por que eles faziam assim? Por que eles entregaram suas vidas assim? Por que eram pessoas tão determinadas assim? Verso 8. Esses são os nomes dos valentes que Davi teve: José, Batsebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães, porque eram divididos em grupos de 100 no exército de Davi. Este era Adin, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. Dá para você entender que um homem só foi capaz de enfrentar 800? O que ele fez? Você percebe que isso não é normal, que isso não é natural, que só poderia ter eles alguém que tem uma ação completa do Espírito de Deus. Sabe quem eu vejo aqui? Eu vejo aqui a figura de Sansão. Um homem que tem uma força sobrenatural, e essa força não era dele mesmo. Eu fico pensando, irmãos, quando nós dedicamos a nossa vida ao Senhor, por que as coisas saem bem feitas? Por que saem melhor? Tem hora que eu não acredito das coisas que o Senhor me permite fazer. De onde vem essa força? Como conseguimos fazer tal proeza? Porque alcançamos, porque chegamos tão longe. Porque essa capacidade, ela vem do Senhor. É o Espírito do Senhor que nos toma a fazer isso. É 800 homens. Ele podia ter corrido, ele podia ter se acovardado, ele podia ter perdido a sua vida ali. Mas para ele não importa. Por quê? Porque ele sabe, ele conhece a Deus. Eu queria dizer a vocês que esses homens aqui, eles são especiais, eles são valentes, eles são corajosos. Por quê? Porque eles amam o Senhor. Eles amam o Senhor. Eles amam tanto o Senhor que eles estão dispostos a morrer pelo Senhor. Eles não vão desistir nunca. Quando são 800, vão enfrentá-los. E ele enfrentou sozinho. Verso 9. Eleazar, filho de Dodô, filho de Auí, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, queriam juntar a peleja, e quando de Israel os homens subiram, esse se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão, de ficar a mão pegada à espada. Naquele dia o Senhor obrou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele, somente para tomar o despojo. A maioria do povo de Israel morreu, mas ele ficou. Ele lutou tanto, o desgaste foi tanto, aquela luta foi tão intensa, ele demorou tanto, usando a sua espada para enfrentar os inimigos, que quando terminou a guerra, quando terminou a luta, ele não conseguia abrir a mão para soltar a espada. O que você faz, né? O que você faz? Sabe o que você fala? Eu estou enjoado já disso, estou cansado disso, não aguento mais. É isso que você faz. Nem lutar você luta. Nem se colocar à disposição você coloca. Quanto mais distante você ficar, quanto mais distante é melhor. Você fala que ama o Senhor, que você tem temor do Senhor, que você admira o Senhor, mas onde está a prova disso? Sam, filho de Agé, Bararita. Os filisteus se juntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas. Havia ali uma plantação de ervilhas.
protegido dos filisteus. Porém, Sama ficou na plantação, defendeu e matou os filisteus. E o Senhor efetuou um grande livramento. Juninho, demais. Ele ficou na plantação. Sabe por que ele ficou na plantação? Porque ele tinha um compromisso. Ele tinha um pacto. Eu quero dizer para vocês agora o que é que fazia com que essas pessoas se dedicassem tanto. Capítulo 23. Perdão, capítulo 21. Verso 15. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Isbi, Benote, que era dos filhos do gigante, e o peso cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova. Este intentou ferir a Davi, porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi, os valentes de Davi, lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Aqui, vocês vão grifar isso na Bíblia de vocês? Então, repita comigo: para que não apague a lâmpada de Israel. Esses homens tinham uma promessa de que um dia, da raiz de Davi, nasceria o nosso Salvador. Então, o que eles tinham que fazer? Eles pertenciam à guarda de elite para proteger a vida de Davi. Se tinha alguém que não podia morrer, era Davi. Eles podiam morrer, mas Davi não podia morrer. Nunca mais você vai sair. Davi já está velho. Nunca mais você vai sair a peleja. Você não vai mais. Por que você não vai? Porque hoje você correu o risco de ter sido morto pela espada desse gigante, desse homem. Você não pode sair mais. Vai ficar. Para que a lâmpada de Israel não se apague. A fidelidade desses homens era tamanha que agora eu quero fechar. Não dá tempo de falar o nome deles todos, porque eu queria falar sobre Benaia, queria falar sobre Joabe. Não dá tempo. Mas eu quero falar sobre Urias. Ele é o último da lista dos valentes. Qual é o nome dele? Porque muitas vezes a gente fala do episódio de Davi, no caso de Urias, mas a gente foca a nossa atenção em Davi. Mas hoje eu queria que você focasse a atenção em Urias. Que homem, que fidelidade, que amor ao Senhor. A Bíblia diz que o povo de Israel estava enfrentando agora um inimigo terrível, bem protegido, a cidade forte, muros cercando toda a cidade. Mas aquela cidade tinha que ser exterminada. Israel tinha que conquistar aquela cidade, tinha que destruir aqueles inimigos, porque eram inimigos terrenos contra o Senhor. E aí a Bíblia diz: e era para Davi estar junto com o seu exército, mas Davi mandou o exército, deu ordem aos seus valentes, e ele ficou. Sabe por que ele ficou? Porque ele tinha construído na sua mente, maquinado, foi muito bem planejado, porque o pecado é assim. A pessoa fala assim: caiu no pecado. Não caiu nada. Ele planejou tudo. A questão do adultério
adultério, a questão de traição, isso não é feito da noite para o dia. Não é coisa que acontece na hora, é coisa pensada. A sua mente maquina tudo, constrói todo o plano e projeto e cai para dentro do seu coração. Esse é o único momento, quando nós vamos pecar contra o Senhor, é o único momento em que nós não consultamos ao Senhor. Não consultamos. Se você olhar as páginas de 1 Samuel, 2 Samuel, você vai cansar de ver as vezes que Davi consulta o Senhor. Senhor, eu posso fazer isso? Vai, Davi, eu estou com você. Você vai conseguir. A resposta era na hora. Eu nunca vi respostas de Deus para Davi demorada, nunca vi. Me lembrei de um amigo meu um dia chegando no filho, pelo amor de Deus, ora por mim, mas eu preciso que Deus responda agora, hoje, não pode ficar para amanhã. A bênção que eu preciso é para hoje. Eu falei assim, a peça me complicou, porque às vezes quando nós estamos com mais necessidade de falar com Deus, de pedir a Ele uma resposta, Ele fala assim, espera. Eu falei, não, mas eu preciso para hoje. Davi, sempre encurralado, ele consultava o Senhor, e o Senhor o atendia. Mas quando ele foi pecar com Betseba, ele não consultou o Senhor. Porque se ele consultasse o Senhor, o que o Senhor diria para ele? Não. Não faça isso. Mas ele não consulta por quê? Porque ele sabe o que o Senhor vai falar. Você já notou que tudo que você faz de errado, que eu faço de errado, naquele momento a gente não ora ao Senhor? Você não ora. Porque você sabe o que o Senhor vai te falar. Vai pecar, então faça oração antes. Não é que muda, né? Ajoelho, mas Senhor, eu estou aqui, eu estou pensando que eu vou fazer isso. Você já notou quando você quer comprar alguma coisa que você determinou, principalmente quando é um carro, você não vê mais em Brasília, em todo esse trânsito, você não consegue ver um outro carro, você só vê aquele que você quer comprar. Você não consulta ninguém que entende de carro, você só procura consultar quem tem aquele carro, que esses têm o seu mesmo pensamento. Davi não consulta o Senhor. Então o que ele faz? Ele colocou os seus olhos na mulher de uma pessoa que jamais ele poderia colocar. Urias era um homem da sua confiança, um homem que estava determinado a morrer no lugar dele. Se alguém falasse assim, vou matar Davi, mas se tiver alguém, Urias estaria ali e falasse assim, eu estou aqui. Sabe por quê? Davi mandou chamar a mulher de Urias. Davi já estava de olho dela há muito tempo, tanto que ele subiu para o terraço, porque de lá ele tinha uma visão privilegiada para a casa de Urias. Lá estava Betseba. Davi, quando ia dormir, Betseba já estava na sua mente. Davi, quando ia trabalhar, Betseba já estava na sua frente. Davi, quando ia descansar, Betseba estava na sua frente. Subir ao terraço e olhar para a casa de Urias era a coisa mais natural para Davi naquele momento. Aquela mulher, quem é aquela mulher? Ele sabia quem era. É de Urias. Traga ela aqui ao palácio. Davi, ele entra exatamente em quatro características, né, sobre o pecado que eu queria que você memorizasse. Certamente você já me ouviu falar disso em algum lugar. Memorize comigo. O pecado sempre segura você mais tempo do que você gostaria de ficar. Concorda comigo? O pecado sempre segura você mais tempo do que você gostaria de ficar. O pecado sempre leva você mais longe do lugar onde você gostaria de ir. Você diz assim, eu só vou até ali. Você vai mais.
O pecado sempre custa mais caro do preço que você tem que pagar. Se você tivesse noção da consequência do pecado que você vai praticar, você jamais faria, porque ele é muito caro. A consequência do pecado, ela é extrema, porque nunca mais você fica livre das marcas que o pecado deixa em você. Em poucos minutos, conversando com o Milton, o Milton me mostrou uma porção de lugares no seu corpo onde as marcas ficaram. E o pecado sempre traz mais vergonha. E a coisa mais difícil que existe de você é você recuperar alguém que está vivendo a vergonha do pecado. Porque o diabo fica o tempo inteiro dizendo, no seu ouvido, todo mundo vai ficar olhando para você, todo mundo vai ficar te acusando, todo mundo vai ficar fazendo isso. A vergonha é tanta que você não tem mais força para levantar. Então, quais são as 4 características? Fala comigo. Primeiro, o pecado sempre segura você mais tempo. O pecado sempre leva você mais longe. O pecado sempre custa mais caro. E o pecado sempre traz mais vergonha do que você gostaria de passar. Davi caiu nessas armadilhas. Mas eu vou só traga ela aqui só para mim ter um momento com ela. Ele teve esse momento, a sua apreciação, palavras bonitas, palavras amorosas, um carinho, e ele praticou o sexo. Manda ela embora. Ela foi. Mas como o pecado segura mais tempo do que ele gostaria de ficar, e sempre vai mais longe do que ele gostaria de ir, a mulher manda um recado para ele: estou grávida. E agora? O que dizia a lei? A lei dizia o seguinte: que tanto Betseba como Davi deveriam ser levados em praça pública diante de todos e serem apedrejados. Quem é o rei? É Davi. Quem fez isso? O rei. E agora o que fazer? Porque o pecado é assim, querido. O pecado é assim. Ele vai segurando, ele vai se emaranhando. É como uma toreira, é como uma areia movediça. Quanto mais você se move, quanto mais você vai ficando atolado nele. E tem muitos que certamente estão aqui, já estão já no pescoço. A areia movediça já está no pescoço, a ponto já de sufocar. Basta alguém pisar em cima, e é isso que o diabo quer. Davi agora está no emaranhado, tremendo o que fazer. Ele tem que praticar um outro pecado, porque um só não foi suficiente, 2 só não foram suficientes, porque um depende do outro, é como o efeito dominó. E agora, onde está o marido dessa mulher? Está na guerra, guerreando a guerra de Deus. Onde está Urias? Ele está na frente de batalha, ele está na tropa de elite. Por que ele está lá? Porque ele ama Davi, porque ele ama o Senhor. Sabe quem estava lá junto na guerra? A arca do Senhor. Irmãos, me arrepio. Sabe o que era a arca do Senhor? Era a presença de Deus no meio da guerra. Urias está lá. O que Davi faz? Manda trazer Urias, depressa, tira ele da guerra e manda vir aqui. Lá vem Urias, ele não está entendendo nada. Nunca foi tirado do campo de batalha assim, de repente. O que aconteceu? Sim, ó rei, eis aqui o teu servo. Eu mandei te trazer aqui para saber como é que está lá na guerra. Davi não tinha assunto. Ele sabia muito bem que as guerras de Deus, elas nunca tinham derrotas, só vitórias. Eu quero saber
como é que está lá. Não, está muito bem. É questão de dias, é questão de horas. Já estamos avançados, já estamos quase aproximando ao muro. O Senhor vai nos dar a clareza para poder vencer o obstáculo do muro. O muro era o maior obstáculo para enfrentar os inimigos, porque eles eram muito extensos, largos, rochas, pedras. E naquela época não tinha as armas que se tem hoje. Antigamente era na pedrada, na espada, no soco, na flechada. Então o que fazer? Muito bem. Então, para comemorar o êxito dessa batalha, você pode ir para sua casa. Você está liberado. Pode ir para sua casa. Urias não tem como responder. É o rei. É o rei. Mas ele sai da presença do rei e ele vai para o lugar onde os servos do palácio ficavam. Ele estava ali. E um dos conselheiros de Davi chegou para Davi e falou assim: olha, Urias não foi para casa. O quê? Não foi para casa. Mas não foi para casa? Então chama então. Por que você não foi para casa? Não te concedi você um descanso? Olha, o que Urias fala? Como? Ó rei, eu iria para minha casa. Como eu poderia deitar na minha cama? Como eu poderia ter qualquer tipo de contato com a minha esposa? Sendo que a arca do Senhor está na frente de batalha. E lá estão os valentes. Porque a tropa de elite de Davi era aquela que ia na frente, o exército atrás. Eles é que abriam o caminho. Eles é que abriam o caminho. Os Estados Unidos tem essa tropa de elite. A Inglaterra tem essa tropa de elite. Homens que são treinados só para minar a entrada do exército. Se alguém vai morrer, eles são os primeiros a morrer. Mas a tropa de elite à frente, eles dependem da sustentação do exército militar. Eles não podem avançar sem o suporte do exército militar. Então, Urias, agora Davi tem que pensar em outra coisa, tem que ser rápido. Então o que eu vou fazer? Tá bom, Urias, você está convidado a almoçar comigo. Banquete, bebida, toma aqui uma taça de vinho, toma aqui outra taça de vinho, toma aqui outra taça de vinho, toma outra taça de vinho. A Bíblia diz que Davi embriagou Urias. Acho muito interessante quando alguém diz assim: Urias bebeu, Urias embriagou, Urias perdeu o equilíbrio físico. Mas uma coisa que Urias nunca perdeu, nem quando o embebedaram, foi o seu amor para com o Senhor. Roubaram tudo dele, menos o seu amor, sua fidelidade para com o Senhor. Agora você pode ir para casa. Sai, Urias. Para onde Urias vai? Mesmo lugar onde ele tinha dormido antes. Amém? No mesmo lugar, lá entre os servos. O que aconteceu? O que aconteceu? Não foi para casa? Não, então também. Chama Urias lá. Davi escreveu uma carta. Joabe, quando Urias chegar ali, coloque ele na frente. Tire a retaguarda, para que ele morra. Viu aonde você é capaz de chegar no seu pecado? Viu onde nós somos capazes de chegar? Davi poderia ter desistido, mas uma das
de não levar tão longe. Mas agora ele vai longe demais. Chama Urias. Quem é o portador da carta? Quem é o portador da carta? Irmãos, se você quiser pensar diferente, você pode pensar, não vou contestar nada. Mas nada tira da minha mente, do meu coração, nada tira. Um homem como Urias, experiente como era, cheio de Deus, cheio de sabedoria de Deus. Ninguém tira do meu coração que Urias sabia que estava escrito na carta. Ele pega essa carta sabendo que ali estava a sua condenação e morte. Ele já sabia muito bem que Davi queria. Ele pega essa carta. Não há questionamento, não há perguntas, não há nada. É um silêncio. Entregue Joabe. Urias pega aquela carta e entrega Joabe. E lá vai Urias para frente de batalha. Quando ele olha para trás, toda aquela guarnição havia retrocedido. E a Bíblia diz que havia Urias. A palavra de Deus diz assim, o Senhor dizendo, né? Davi, um homem segundo o meu coração. Mas a única coisa que eu tenho contra Davi é naquele episódio com Urias. Isso feriu o coração de Deus. Foi por essa razão que o profeta disse para Urias, para Davi, nunca mais a minha espada vai sair da sua casa. Queridos, eu queria muito a gente ir para casa e pensando nisso, né? Por que essas pessoas foram tão longe, né? Por que eles conseguiram chegar no patamar tão elevado de comunhão com Deus? Sabe por quê? Porque eles não apenas pregavam sobre o amor, mas viviam na prática o amor do Senhor. Ame tudo que você faz. Ame o Senhor acima de tudo, de todas as coisas. Ame a sua igreja, ame a sua liderança, ame os irmãos. Ame a volta do Senhor Jesus. Sendo assim, as coisas vão